Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Começando agora, ao vivo aqui, mais um Rede Verdade para você nessa quinta-feira. Trabalho para alguns, feriado para outros, mas principalmente aqui a celebração do Corpus Christi para a Igreja Católica. E nosso programa a gente dá um mergulho, um debate sobre o mistério da Eucaristia. Meu convidado é o diácono Irã Alves, ele que é da Arquidiocese aqui da Paraíba, é presidente do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs aqui do estado da Paraíba, é advogado, é especialista em direito canônico e aí tem capacidade e autoridade para debater vários temas aqui, eclesiásticos e também do ponto de vista dos debates aqui da Igreja Católica no mundo, inclusive. Mas para a gente começar, vamos saber como é que foram as primeiras missas, as primeiras celebrações nas igrejas católicas aqui de João Pessoa, desse dia de Corpus Christi. Para a Igreja Católica, o feriado de Corpus Christi é comemorado nesta quinta-feira e celebra o sacramento do corpo e sangue de Cristo, representados pelo pão e o vinho, de forma simbólica para recordar a última ceia de Jesus com os apóstolos. Uma tradição da data são as procissões pelas ruas com vias e decoradas de tapetes e areia de serragem. Algo que é um costume para os católicos de outros países e faz parte da cultura religiosa. A festa do corpo do Senhor, a festa da Eucaristia, significa a expressão maior de Jesus Cristo, que quis permanecer conosco na nossa vida, na nossa história, e ele escolheu essa forma tão particular para estar conosco no pão consagrado, no vinho abençoado, e cremos na palavra dele. Ele disse: isso é o meu corpo, tomai e comei, esse é o cálice do meu sangue, tomai e bebei. E é o sacramento da unidade da igreja, é o sacramento que nos alimenta com a presença do próprio Deus. Dom Delson fez questão de falar sobre a tradição deste dia de feriado de Corpus Christi. Aqui não tem tanto essa tradição dos tapetes, em algumas igrejas se faz. Da nossa procissão aqui para a catedral não tem esse rito, essa expressão de fazer os tapetes, mas antigamente se fazia os tapetes de flores, de materiais que pudessem ornamentar as ruas por onde o corpo do Senhor deveria passar. Mas nós acolhemos no nosso coração o Senhor, esperamos que a sua passagem no nosso coração seja uma passagem de luz, de paz, de harmonia, de bênção. Uma tradição que renova a cada ano. O feriado Corpus Christi, ele traz um sentimento diferente, um momento de reflexão, e a gente percebe em cada olhar a fé dos católicos. Nesta quinta-feira, a Igreja de Lourdes celebrou a missa de Corpus Christi. Muitos fiéis vieram prestigiar esse evento que é simbólico para os católicos. Cada um com a sua crença, pensativo e ouvindo a palavra de Deus. Na homilia, Dom Delson fez questão de ressaltar a importância desta data. Na festa do corpo do Senhor tem a Eucaristia, várias celebrações de Eucaristia durante o dia, e à tarde uma procissão que sai daqui às 4 horas e na catedral se encerra com outra missa. Colocamos em evidência porque a presença do Santíssimo, a presença do Senhor, que caminha conosco, e nas ruas da nossa cidade ele vai abençoando o povo e a nossa realidade. A celebração de Corpus Christi, um dos eventos mais significativos do calendário religioso aqui da Paraíba, em particular do estado da Paraíba, marcado pela fé, pelo carinho e o amor. Olha, ele é ordenado diácono pela Arquidiocese da Paraíba há 22 anos, é advogado, especialista em direito canônico e assumiu recentemente a presidência do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs aqui no estado da Paraíba. Estou falando do meu convidado de hoje, diácono Irã Alves, que já celebrou missa de Corpus Christi
na manhã de hoje lá no Conde. Diácono, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado por reservar um espaçozinho para estar aqui conosco aqui no Rede Verdade. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje, nesse dia de muita alegria, onde celebramos o corpo e o sangue de Cristo, que celebramos todos os dias, mas de forma muito especial e muito solene, hoje nós celebramos com muita alegria a presença real de Cristo no pão e no vinho, através da transubstanciação, onde o sacerdote faz com que esse pão se transforme verdadeiramente em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. E eu quero lhe perguntar, se o católico hoje em dia ele tem a exata compreensão da importância, do valor, do mistério da Eucaristia. E é interessante porque a história da celebração do Corpus Christi, ela passa exatamente por questionamentos se de fato Jesus está ali na hóstia consagrada, né? Qual é esse roteiro e essa história aí para que a igreja tivesse instituído uma celebração específica anual do Corpus Christi? Para nós, cristãos católicos ou de confissões cristãs, que temos a certeza, não no simbolismo, porque não é simbólico, é real, presencial e substancial, a presença de Cristo no pão e no vinho. Assim foi instituído pelo próprio Jesus, lá naquele momento, na Quinta-feira Santa, onde ele faz a última ceia com os discípulos, e nesse momento ele se doa, ele se dá por nós, a cada um daqueles discípulos que representamos também, somos nós discípulos do Senhor, e que a cada um de nós é conferida essa condição de evangelização, de cura, e de que nós possamos ser verdadeiros irmãos, como assim o somos. Então tem uma instituição da Eucaristia nessa Quinta-feira Santa pelo próprio Jesus, ou ele mesmo faz o chamamento para que nós busquemos em memória dele a Eucaristia. Mas a celebração, a igreja entender que só o chamamento de Jesus já era suficiente, mas a igreja entendeu que em algum momento precisava escolher um dia do ano para poder fazer, essa celebração Corpus Christi. Isso. Foi um padre que duvidou, foi, isso, diácono? Foi instituído, foi ratificado, porque a instituição, na verdade, é pelo próprio Jesus, mas foi ratificado pelo Papa Urbano III, lá no ano de 1264, onde um padre, ele duvida, a sua fé é um tanto abalada naquele momento, e ele duvida que a Eucaristia é a presença real e substancial do corpo de Cristo, da presença de Cristo real. Aí teve um milagre. E aí começa a sangrar, essa hóstia começa a sangrar, a transbordar de sangue que molha todo o altar, a toalha do altar, o sanguíneo e todo aquele material que está em cima do altar. E daí por diante, esse padre tem verdadeiramente uma conversão, que todos nós somos chamados a essa conversão, e nesse momento o milagre e também a força e as visões de uma freira chamada Santa Juliana, depois foi canonizada, Santa Juliana hoje, que ela teve várias visões com relação à Eucaristia. Então, diante dessa situação, desse milagre que ocorreu com o padre, com o sacerdote, e com as visões e outros testemunhos e visões, o Papa Urbano, na época, Papa Urbano III, fez a ratificação dessa instituição, porque na verdade a instituição foi feita pelo próprio Jesus Cristo, que se doou e que se doa por nós até hoje. Diácono, é interessante essa história e esse roteiro, porque, ou seja, traz aqui para mim, só para eu dizer assim, foi exatamente, né, um próprio padre, né, um membro da igreja, né, diácono, um membro da igreja que questionou ali o mistério, será que Jesus está aqui mesmo, nessa hóstia ali, né? Ou seja, alguém muito de dentro, né, que estava ali vivenciando a comunhão e a Eucaristia. E aí veio o milagre para poder, como conversão novamente, renovada. Perfeito. Nesse sentido. Eu lhe pergunto, nos dias de hoje, assim, há um debate ainda de alguns membros da igreja se há um excesso de ritualística. Olha, a igreja fica só com a história muito focada na Eucaristia, mas deixa de ser um braço de ação social. O Jesus eucarístico também está ali no irmão pobre, no necessitado, naquele que está passando mal. Como é que você vê esse debate, né, que de certa forma se cria em relação a isso? Na verdade,
não existe partes vencedoras, na verdade existe aí a Eucaristia como um meio para você se tornar uma pessoa a olhar o irmão de forma melhor? Sem dúvida, a Eucaristia é o ponto alto, é o ponto maior, é o ápice da nossa fé, e é através dessa fé que nós somos levados, nós somos carregados a realmente a prática do bem, né? São Paulo já nos diz, se nós conhecemos toda a ciência do mundo, se nós temos muita fé a ponto de remover montanhas, e conhecemos toda a ciência, falamos a língua dos homens e a dos anjos, mas se não tiver amor, de nada valerá. E esse amor é o próprio Jesus Cristo que está presencialmente na Santa Eucaristia, que hoje nós celebramos com muita alegria. Vamos entrar aqui um pouco na questão da própria tradição e na própria moral cristã, que estabelece, ou seja, a igreja e o próprio Jesus, de mensagem acolhedora, mas no caso da comunhão, no caso da Eucaristia, há ali algumas restrições para uma pessoa comungar, para uma pessoa comer e beber, né, corpo e sangue de Cristo. Como é que a igreja está vendo isso hoje? Como é que o senhor vê isso hoje na sua caminhada como clérigo? Aquele já diz Jesus, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Mas aí vem as questões humanas, onde há alguns conflitos e contradições entre nós, seres humanos, onde alguns se colocam numa posição de não crer verdadeiramente, ou pouco crer, mas aí é como São Tomé nos diz, como São Tomé disse a Jesus, Senhor, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vou preparar um lugar para vocês. E aí existem ainda muitos Tomés de nós no mundo, onde há essa pouca fé ou nenhuma fé. Muitos já perderam, inclusive, o endereço de Deus, e essa pouca fé faz com que haja essa desacreditação. Essa pouca fé nos traz tudo o que está acontecendo de ruim no mundo, é por falta de fé, é por falta dessa convicção de que Deus é o Pai, que Deus converte, que Deus nos muda e nos transforma com o objetivo de fazer o bem. Mas, diácono, tem algumas pessoas que elas têm a fé, elas querem comungar, mas a igreja impõe ali algumas restrições para a pessoa que não está vivendo ali numa união matrimonial, né, separada, tal, essa coisa toda. Como é que a igreja está vendo? Você acha que em algum momento a igreja vai reformular ou já está reformulando a partir do Papa Francisco esses entendimentos? Já está acontecendo isso. Na verdade, a igreja ela não impõe, ela propõe. Através da fé, através das obras, ela propõe que nós, cada um de nós com sua consciência, como é o caso que você citou, aquelas pessoas que vivem em situação matrimonial em desconforme com o Evangelho, mas a igreja já, a cada dia, ela tem feito uma abertura para isso. Ela tem feito uma abertura no sentido de que esse irmão, essa irmã que não vive no sacramento do matrimônio, através da sua consciência, possa se aproximar. Se isso for da vontade dela, se isso o coração dela estiver pedindo, a igreja não exclui ninguém. Já está acolhendo. A igreja acolhe e recebe a todos, no sentido de que cada um faça essa autorreflexão de vida e possa receber a Sagrada Comunhão, de acordo com a sua consciência. No seu serviço, como diácono, como é que o senhor viu a posição recente do Vaticano, e aí sob a assinatura do Papa Francisco, de que se possa abençoar casais do mesmo sexo, ou seja, não realizar a celebração do matrimônio em si, do casamento, mas que se possa dar a bênção a casais do mesmo sexo. Eu acho que causou alguma confusão, inclusive dando liberdade para que os religiosos possam fazer a escolha pessoal, dizer não vou abençoar ou vou abençoar. Na verdade, não são os casais abençoados, e sim a pessoa. Então, se estão ali os dois do mesmo sexo, será abençoado um a um. Não será uma bênção conjunta e nem muito menos uma bênção sacramental. Não é uma bênção para a união do casal. Não, de forma alguma. O que o Papa coloca, e aí há muitos questionamentos e confusões com relação a isso, mas é muito claro o que o Papa coloca. Todos merecem ser abençoados. Até os animais podem ser abençoados. Então, os seres humanos, esses sim, mas sem nenhum compromisso formal de união. Não é essa a proposta. O Vaticano sempre manteve, só nesse momento tem voltado o assunto,
mas nesse sentido, de fazer a bênção individual. O Vaticano tinha incluído bispos, padres e diáconos ou só padres e bispos? Ele incluiu Não, diáconos todo clero, todo clero, porque o clero é Certo. formado por bispos, padres e diáconos. O senhor tem Então, sido todo procurado? clero. O senhor tem sido procurado ao longo desde que não até tenho sido e tenho conversado com os irmãos diáconos, irmãos padres, e assim, quase que nenhuma procura com relação a isso. Sim, após Então, essa... efetivamente, a coisa não está acontecendo. Não há essa procura, essa demanda. O diácono, falando do Papa Francisco, recentemente houve aí uma polêmica discussão em relação a uma declaração que ele tinha dado dentro de uma reunião, vazou uma declaração do Papa Francisco, fazendo ali uma constatação que dentro dos seminários havia ali uma presença muito grande. Ele usou até um termozinho ali para designar o homossexual, gerou ali uma reação. Ele depois voltou a pedir desculpas e afastar qualquer tese de homofobia por parte dele nesse sentido, mas ele fez. Como é que vocês viram isso? Há um entendimento de que o Papa Francisco, na verdade, ele faz uma constatação específica, talvez tenha usado o termo ali infeliz naquele sentido, mas uma constatação dentro do movimento da própria igreja, em relação à formação e à ordenação, né, de novos clérigos nesse sentido. Vocês veem isso com preocupação? É isso que o Papa Francisco alertou, usando ou não uma declaração ou uma palavra mais infeliz? Na verdade, foi um mau entendimento de uma palavra que ele colocou. Essa palavra foi retirada do contexto, na verdade, e foi colocada como... Existem muitas pessoas que vivem em busca, né, de pequenas palavras, pequenas falas do Santo Padre, mas para distorcer. E, na verdade, ele realmente colocou um pouco disso, mas de forma muito singular, de forma muito tranquila, entre os bispos, numa reunião lá em Roma. E daí, uma pequena palavra foi tirada desse contexto e foi colocada a público. Mas, mesmo assim, ele não tendo a intenção, ele pediu desculpa pela pequena palavra colocada e ali poderia dar margem ao que deu dessa certa confusão, certo ruído que acabou acontecendo. E independentemente da relação homoafetiva ou heterossexual, o celibato para o padre, para o bispo, para o ordenado padre, ele está dentro ali de um debate indiscutível até então pelo direito canônico. Isso, sem dúvida. O celibato continua, Você acha que tem algum debate, alguma discussão hoje no mundo da Igreja Católica, no mundo de reversão desse celibato? Sim, há alguns questionamentos, sobretudo a nível de Alemanha, né, onde os bispos da Alemanha eles têm questionado algumas situações. E uma delas é a ordenação do homem casado. No caso, os diáconos que já são clérigos e possivelmente tendo uma abertura por parte do Santo Padre para uma ordenação, quem sabe, futura, é o que nós esperamos, então nós desejamos. O senhor defende isso? Sim. Valeria, então, para os diáconos já casados? Ou seja, isso, os diáconos que já estão na vida eclesial. Certo. E aí, num avanço maior, como tivemos aqui o Sínodo da Amazônia, que a pauta principal foi essa, que seria ordenar homens casados, homens que fossem formados lá na sua própria região, na região do Amazonas, onde esses homens, pela dificuldade de ordenar padres lá, ou de diáconos, esses homens seriam ordenados padres, e essa foi a pauta principal do Sínodo da Amazônia. Mas aí, de repente, isso ficou, mais uma vez, sobre aviso. Diáconos, Mas a tendência é essa, a tendência nós esperamos que seja ordenar homens casados a partir dos diáconos. Olha aí. O senhor assumiu recentemente a presidência do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs aqui na Paraíba. A gente, na verdade, de fora acompanha mais um embate, mais um conflito entre as denominações das igrejas cristãs, a religião cristã como religião e as igrejas ali e suas ramificações nesse sentido. Dá para unir mesmo? Dá para se defender esse ecumenismo ou é difícil atingir isso num mundo cada vez mais extremado e extremista nas suas posições? Você responde daqui a pouquinho. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.